fim da quarta-feira esportiva, então parte dos jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceram e ficou ótimo para o Palmeiras. Então com isso a gente sabe que o Palmeiras não tem só a Plata, o Palmeiras tem também o Plata. Esse homem aqui foi muito importante para a gente conseguir manter isso aqui, ó. Então, mesmo o Palmeiras não tendo ido a campo, o Palmeiras consegue manter a liderança com 65 pontos, empatado com o Cheiro, só que com uma vitória a mais. E esse homem aqui foi fundamental. Te conto tudo logo depois da vinheta. Então é isso aí, seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado a você que é inscrito, muito obrigado a você que curte, comenta e compartilha. Então é isso aqui, ó, vou colocar aqui a carinha dele, ó. Plata, jogador do Flamengo, nos deu uma força tremenda para que pudéssemos manter essa liderança. Mas antes disso, vamos dar uma passada aqui então na tabela, vamos ver então o que aconteceu aqui no dia de hoje, que foi uma rodada realmente bem legal, viu? Bom, então é isso aqui. Então esse aqui eram os jogos que nós tínhamos para hoje, né? Nós tínhamos o Bragantino contra o Corinthians, né? O Corinthians precisando dessa vitória para poder alcançar ali a zona da Libertadores. Eu, sinceramente, eu nem sei por que o Corinthians quer ir para a Libertadores, porque é um vexame atrás do outro, né? O Corinthians não pode ver alguém falando em castelhano que se apavora. Então, com a estreia lá do Mancini, o Bragantino conseguiu uma recuperação, conseguiu fazer esse 2-1 em cima do Corinthians, saiu ganhando, o Corinthians empatou e aí no final o Corinthians fez um segundo gol. Teve também a vitória espetacular do Vitória sobre o Internacional, com isso tirou o Vitória da zona do rebaixamento e empurrou quem? Empurrou o Santos. O Santos está na zona do rebaixamento, precisa muito de um resultado positivo amanhã contra o Palmeiras no Allianz lotado, Palmeiras motivado, e o Santos não precisa só de um empate não, o Santos tem que ganhar, porque se não for assim, vai permanecer ainda na zona do rebaixamento. Grande vitória do Vitória, né, que tudo isso começou com uma vitória do Bahia lá, hein? Ganhou o clássico e deu uma recuperada. No terceiro jogo, nós tivemos aí mais um da zona do rebaixamento se recuperando, né? O Sport, gente, o Sport, eu acredito que é a pior campanha da história dos pontos corridos, 17 pontos. 17 pontos em 31 jogos. Gente, é um negócio assim absurdo. Meu amigo Sivan, torcedor do Sport, que sofrimento, hein, Sivan? Pelo amor de Deus. Com isso, o Juventude foi para 29 pontos, né? O Santos, que está ali no último, agora é o primeiro ali da zona de rebaixamento, tem 33, e o Vitória, que está com a cabeça fora, tem 34, né? Então o Juventude vai precisar aí de mais 2 vitórias para poder conseguir, mas pelo menos tá vendo uma luzinha no fim do túnel, né? Então foi uma ótima vitória do Juventude mesmo. Lá no Rio de Janeiro nós tivemos o clássico Botafogo e Vasco, e o Botafogo atropelou o Vasco que vinha de uma sequência espetacular, né? Perdeu para o São Paulo de 2-0, poderia ter tomado mais, e hoje pá de cal, né, meu? Puxa vida, jogou o Vasco lá para baixo, né? O Vasco que estava com uma expectativa muito positiva aí, então tá estacionado aí nos 42 pontos, né? Nono lugar, mas muita gente joga, pode passar o Vasco, então deu uma complicada, hein, meu? Acho que, sei lá, hein, meu? Estão colocando água aí no chope do Vasco, hein? Tivemos também o jogo do Atlético Mineiro, que vitória espetacular em cima do Bahia. Eu sempre disse, o Rogério Ceni é um técnico merda. É um técnico ruim, é um técnico no modelo desses técnicos arcaicos do brasileiros, tá? E ontem, gente, a vergonha que nós passamos ontem, meu, naquele evento da CBF, o Emerson Leão, aquele gagá, que tinha que estar na casa dele com a fralda geriátrica, não sei se vocês viram, que baixaria, que vergonha. Os nossos técnicos, e ex-técnicos inclusive, né, eles não são só ruins em campo, eles são também péssimos fora, né. Mas enfim, foi uma vitória incrível do Atlético Mineiro, parabéns Atlético Mineiro, Hulk fez gol, teve um golaço de falta. E aí nós tivemos também Grêmio 0, Cruzeiro 1, o Grêmio tá ali com 39 pontos, também precisa dar uma reagida, não tá ainda fora de risco em relação a uma presença ali na zona do rebaixamento, né? Então o Grêmio também tem que abrir o olho, hein?
O Grêmio, gente, é impressionante como estão sempre juntos, né? Grêmio e Internacional, parece que um não quer ficar longe do outro, né? Então, o Cruzeiro venceu, né? Com o gol do Fabrício Bruno, né? Que é um zagueiro também enganador pra caramba, viu? E é prepotente o cara, viu? O cara é prepotente pra caramba. E por fim, tivemos então um grande jogo, né? São Paulo e Flamengo, um jogo muito aguardado por nós palmeirenses, um jogo que ia fazer uma diferença, pode fazer uma diferença muito grande e por enquanto está fazendo mesmo, né? O São Paulo entrou muito motivado em função da vitória que teve contra o Vasco, né? O São Paulo poderia ter ido a 47 pontos e estar ali no G7, né? Acabou não conseguindo, mas acabou tendo uma partida muito honrosa, né? Teve uma partida muito digna, né? Mas então, voltando aqui falar do nosso caso aqui, né? Do nosso Plata, né? O que aconteceu exatamente que eu tô com essa alegria toda em relação ao Plata, né? Bom, esse jogo era muito importante, né? O Flamengo poderia assumir a liderança temporária, né? Mas poderia assumir a liderança. Ele iria para 67 pontos, né? O Palmeiras permaneceria com 65. Só que bom, o jogo começou muito agitado, logo no começo por uma falha da zaga, a bola sobrou para o Luciano, e o Luciano é um cara que arremata bem, né? Um cara chiliquento pra caramba, é chato ver o Luciano reclamando, mas o futebol dele é legal, é um cara que ele tem ali mesmo a condição dos arremates. Ele fez 1-0, logo na sequência teve um pênalti para o Flamengo, um pênalti que eu não vou contestar, mas é um pênalti que precisaria de uma análise melhor. O Arrascaeta, ele é um ótimo jogador, mas para cavar pênalti é melhor ainda, viu? O que o cara cava de pênalti é impressionante. Cuidado, zagueiros, não encosta nele. Se encostar, eu não sei porque os caras encostam nesse baixinho dentro da área, meu. Você tem que marcar ele fora da área. Fora da área faz falta porque ele é realmente muito bom, né? Faz a falta antes dele entrar na área. E também não pode deixar ele receber a bola, porque ele realmente, no futebol brasileiro de hoje, ele é muito diferenciado. Toda a bola que sai do pé dele, acontece alguma coisa boa, né? Então é isso, meu. Aí teve esse pênalti, ele mesmo bateu, converteu. Primeiro tempo foi um primeiro tempo muito equilibrado. Um primeiro tempo mesmo ali, claro, o Flamengo ali com condições mais claras, mas o São Paulo com uma marcação muito boa. Ferreirinha teve, acho que a sua melhor partida que eu já vi, né? Se bem que eu vejo pouco São Paulo, mas o pouco que eu vi, o Ferreirinha foi incrível. Até não entendo qual é o problema do Ferreirinha. É questão mesmo física? Porque o cara é bom mesmo, viu? O Ferreirinha incomoda, viu? Então o Ferreirinha teve um primeiro muito bom. O São Paulo saiu de um primeiro tempo realmente muito digno. Começou o segundo tempo, o São Paulo deu umas vaciladas feias, não sei se por condição física, condição técnica, mas Ferrarese, meu, pô, tem uns caras ali que o Ferrarese, meu, eu tava nervoso com o Ferrarese, não acertava uma esse Ferrarese, pelo amor de Deus. Mas aí o Flamengo conseguiu o seu gol com o Lino, que também para mim tem que tomar muito cuidado, é uma interrogação aí, sei lá, e o Lino aí, meu, fraco, hein? É fraco, hein? Espero estar enganado, tá? Mas aí o Lino fez 1-0, já tinha feito um gol anteriormente, estava impedido. Com isso o Flamengo fez 2-1 e estava dominando o jogo. Quando de repente o nosso querido Platita, o nosso querido aqui, o infiltrado, o que aconteceu? Ele arrumou um jeito de ser expulso por Deus, graças a Deus. Ele deixou o pé em cima do Arboleda, né, pegou ali uma entrada, uma solada forte no tornozelo, na canela tornozelo do Arboleda, muito forte, né, poderia ter machucado o Arboleda seriamente, e com isso ele foi expulso. A partir daí, foi por volta ali dos 27 minutos, não, 21 minutos, foi a partir foi nos 21 minutos. Então, com isso, o São Paulo, que já estava derrotado, massacrado, destruído, fragmentado, São Paulo encontrou força onde não tinha. Aí entrou o Lucas também é outro que é bom jogador, né? Uma pena que a condição física não permita que ele produza mais, né? Então aí entrou o Lucas começou a fazer ótimas triangulações, entrou também o Marcos Antônio, aí juntou Marcos Antônio, Lucas com o Ferreirinha, aí conseguiu superar a ruindade do Ferrarese, né? Pelo amor de Deus. E com isso, o São Paulo conseguiu chegar ao gol do empate. Mesmo assim, o Flamengo ainda de maneira muito, muito raçuda tentava chegar para conseguir o empate e estava na iminência também de acontecer algum gol, sendo do Sendo do Flamengo, né?
Para o Palmeiras seria indiferente, tá? Porque pra gente esse resultado de empate já é muito bom, porque o Palmeiras coloca 3 pontos na frente, e 3 pontos na frente é praticamente igual a 4 pontos na frente. 3 pontos na frente significa que o Flamengo precisa de 2 jogos para passar o Palmeiras. 4 pontos significa que são os mesmos 4 jogos, né? São os mesmos 2 jogos, na verdade, né? Então não muda muito pro Palmeiras, né? Então quando o juiz acabou foi um alívio. São Paulo poderia ter feito um gol, mas também poderia ter a chance de tomar um empate, né? Então com isso foi um resultado maravilhoso para o Palmeiras, tá? Agradecer de novo o Platita, querido, a torcida palmeirense te adora, te ama, e se ganharmos do Santos amanhã, né? Aí sim que o agradecimento ao Plata vai ser maior ainda, e com isso o Palmeiras vai colocar 3 pontos na frente. Olha, os deuses do futebol estão escancarando as portas para o Palmeiras. O Palmeiras poderia ter conseguido uma vantagem muito boa se ganhasse do Flamengo lá, não ganhou. Beleza, deu uma outra chance. Se ganhasse do Cruzeiro, também colocaria uma vantagem. Não ganhou, empatou. E agora de novo, o cavalo tá passando selado na porta ali do Allianz, da academia, selado pela 3ª vez. A gente não pode perder essa chance. A gente vai ter que subir nesse cavalo e vai ter que galopar na direção desse campeonato brasileiro 2025, que é muito importante pra gente, né? A gente já tem 12, somos o que mais tem, né? Mas precisamos de mais, né? Claro, precisamos colocar mais vantagem, né? Então é isso, uma quarta-feira maravilhosa. Corinthians perdeu, que espetáculo, coisa linda ver o Corinthians perder, né? O que mais que teve aí de bom, né? O Vasco perdeu, que pena, mas foi sem dúvida nenhuma uma quarta-feira maravilhosa. E amanhã nós teremos, né? Fluminense contra o Mirassol. É um jogo que não impacta a gente de forma direta. Teremos o Ceará contra o Fortaleza. Jogaço, jogaço. Se o Fortaleza ganhar esse jogo, o Fortaleza vai para 31 e aí começa uma guerra ali na zona do rebaixamento, meu. Tipo briga de foice no escuro, entendeu? Meu, essa parte de baixo tá ficando tão atraente, tão interessante, tão competitiva, né? Quanto a lá de cima, hein? Aqui na parte de baixo tá até melhor, porque tem muito mais gente concorrendo, né? Então vai ser um jogaço. E vai encerrar amanhã, né? A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser encerrada com Palmeiras e Santos no Allianz. De novo, o Allianz vai estar lotado, a torcida vai estar presente. Com certeza, 40 mil torcedores, uma renda de em torno de 3 milhões, né? E vai ser um show, tá bom? Vamos torcer muito para que o Palmeiras não deixe passar mais essa oportunidade para dar uma desgarradinha, para colocar mais uma rodada entre nós e os nossos concorrentes diretos, tá bom? Valeu, grande abraço, agradecer de novo a você que está inscrito aqui no canal, você que curte, comenta, compartilha. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela força, tá bom? Valeu!